Alô, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um Carreira de Sucesso. Que bom poder estar com você aqui hoje, onde nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que é para você, para nós que estamos engajados em construir uma carreira com sucesso. Vamos falar sobre comunicação no ambiente de trabalho. Tudo a ver, não é? Quem aqui nunca tropeçou, nunca levou uma bronca do chefe, nunca se deu mal numa reunião por uma questão da comunicação? Pois é, mas fique tranquilo, porque hoje, nesse podcast, nós vamos conversar com alguém que vai poder nos ajudar muitíssimo. Vai decifrar todos os tropeços e, o mais importante, ela vai nos dar sugestões de como podemos melhorar a nossa comunicação. Mas, só para te lembrar, tudo o que fizer, faça de todo o coração, para o Senhor e não aos homens. E do Senhor você pode esperar as suas recompensas. Colossenses 3, 23 e 24. Então, vamos lá. Muito obrigada, Karina. Karina de Moraes Luiz Pereira. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, uma alegria, uma honra estar aqui com você, poder conversar, né, com essas pessoas que te acompanham nesse podcast. E estou aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido sobre o ambiente corporativo, sobre a comunicação, sobre inteligência emocional. Olha só. E tudo isso que é tão importante, né, para nós, seres humanos, termos uma carreira que tenha sustentabilidade. Exatamente. E com vida com qualidade, né? Exatamente. Gente, a Karina é uma queridíssima nossa. É uma filha, assim, do coração. Conheço a Karina já tem um bom tempinho, né? Sim. Ela foi minha secretária lá em 1900, ela vai bolinha, né? Ela estava iniciando a carreira dela e logo eu consegui identificar que seria por pouco tempo que eu teria essa profissional comigo. Desde o começo ela sempre despontou, muito proativa, muito dinâmica, muito organizada e sempre com um cuidado muito grande na construção da fala. E hoje a Karina, ela é graduada em psicologia, graduada em gestão de recursos humanos. Ela também, Deus está escrevi aqui, é pós-graduada na Gestap Terapia. Gestalt Terapia, obrigada pela correção. E é pesquisadora do projeto Pumas, que depois, no finalzinho, você vai falar para a gente um pouquinho desse projeto. Combinado. Ok? Então, como vocês viram, vá chamando as pessoas, depois manda esse link, porque tem tudo a ver com uma carreira. Comunicação. E nós sabemos também que o ambiente de trabalho, ele sempre nos leva a crescer, sempre nos aprimora. Né? Eu entendo que se eu consigo trabalhar bem a comunicação no ambiente de trabalho, por que não dentro das minhas relações pessoais? Por que não dentro de casa? Então, eu entendo que nós somos, assim, interativos. À medida que eu evoluo no ambiente de trabalho, porque às vezes o trabalho me permite fazer cursos, me permite ter palestra, me permite receber feedbacks bem colocados, que muitas das vezes em casa nós não temos. E o interessante, Cid, é que nós viemos de fábrica, programados para nos comunicar, né? Então, a gente já nasce sabendo comunicar. Isso vem de fábrica, vem na programação. Antes de nascer, você já emite informação para a mamãe, sim, né? Sim. Que está crescendo, aí você mexe, esse menino mexe a barriguinha. Sim. Então, tudo isso é comunicação. E recebe também. Sim. E esse bebê também recebe as informações de como ele está sendo esperado. E o bebê, ele nasce não sabendo falar, mas ele sabe se comunicar. Perfeito, então, muito bem. Um bebê que está com fome, ele vai comunicar a fome dele. Ele está com dor, ele vai comunicar. Ele está com sono, ele vai comunicar. Ele está sereno. A fraldinha está cheia, ele vai comunicar. Então, assim, essa naturalidade na comunicação, ela vem de fábrica. E é interessante que as pessoas eu sempre perguntam, quando é que a gente começa a se comunicar? Depois que nasce. Engano. Tanto é que há um zelo, um cuidado para que aquela gestação seja guardada, blindada de emoções que possam comunicar negativamente. Sim. Não é? E o bebê também comunica com a mãe, dá sinais que eu estou crescendo, estou desenvolvendo, está tudo bem.
Pergunta para uma gestante se ela ficar 2, 3 dias sem ver o movimento do bebê. Na hora ela vai saber o que está acontecendo. Então, essa coisa, talvez eu não sei usar as palavras apropriadas. Exatamente. Mas me comunicar nós sempre sabemos. Exatamente. E o interessante é que quando a gente às vezes não tem palavras, o nosso corpo comunica, né? Então, muitas vezes um incômodo, como diz aqui, né, em Goiás, um negócio aqui dentro, um trem esquisito aqui dentro. Um nó aqui dentro, um aperto no coração. Um aperto. Um pé no peito. Exatamente, Karina. Então, assim, e aí, conforme o tempo vai passando, por uma inabilidade e o que eu chamo de analfabetismo emocional, né? As pessoas vão perdendo essa capacidade que ela vem do nascimento e antes do nascimento, nós viemos programados para comunicar e nós vamos perdendo essa capacidade. Então, quem que nunca ouviu, engole esse choro. Se chorar, apanha. Chora, continua chorando que eu vou te fazer chorar direito. Que eu vou te dar motivo para chorar. E assim, a gente não foi programado em casa, né? Eu falo para principalmente a minha geração, os pais não sabiam o que era comunicar. Eles não nos ensinaram, falaram, não, para, respira, agora fala. Diz para mim o que está acontecendo. Fala com palavras. Você está falando só no choro, mas fala com palavras. E eu percebo que nós não aprendemos isso. Exatamente. E aí depois você cresce, como é que você vai fazer? Eu vou externar o que eu recebi. E existe uma preocupação com a fala, com as palavras, com a alfabetização da escola, com a performance na escola, com a performance no trabalho, mas não tem como ter performance no trabalho se não tiver uma integração entre o corpo, as emoções, né, uma dimensão espiritual e também essa dimensão cognitiva, né, de capacitação técnica. Isso. Mas só a capacitação técnica, ela não é sustentável. Ela não te aprimora. Ela te dá um braço só. Ela te leva até um certo ponto. Dali para frente, você fica limitado pelas outras dimensões. Perfeito. E é interessante isso, Karina, que... E agora, né? Poxa, tudo bem, você recebeu toda essa carga, mas agora você está aí no mercado, agora você é mãe, você é pai, você é gestor, você é dono de empresa... Você é uma pessoa que tem que socializar, tem que ter uma network intensa, mas não sei me relacionar, não sei comunicar. Eu sei que esse assunto é muito vasto, nós vamos ter a sua companhia para a gente abrir outros braços sobre esse tema, mas hoje eu queria muito voltar para o ambiente corporativo. Porque muitas pessoas perdem a oportunidade de promoções, perdem até emprego por falta dessa habilidade de trabalhar as emoções e as palavras, porque as duas coisas são interligadas. Sim. Interligadas. Se as emoções estão bem acomodadas dentro de mim, se elas estão bem trabalhadas, eu consigo pensar para escolher uma palavra adequada, assertiva para aquele momento. O primeiro passo, né, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação adequada, honesta, elegante, respeitosa, é a gente prestar atenção em nós mesmos. Então, se você não está presente com você mesmo, você vai ser tomado pelas suas emoções ou por aquilo que aparece no seu corpo e você vai, de repente, vomitar no outro, né? De uma forma simbólica também, né? Você vai vomitar no outro aquilo que está dentro de você e que, de repente, foi sendo acumulado, né? Então, às vezes, você se sentiu injustiçado no ambiente de trabalho, agredido. Ou você se sentiu agredido, ou você se sentiu, enfim, ofendido. Desrespeitado. E aquilo, de repente, por uma inabilidade de posicionamento ou de comunicação, você vai engolindo, até que chega um limite e você vomita aquilo e parece que você está tendo uma reação desproporcional a uma situação específica. Mas, Karina, vamos assim ser um pouquinho mais didática, sabe? Porque eu sou bem professoral, né? Também eu gosto de conceitos, definições, e gosto começo, meio e fim. Então, primeiro me explica o que é uma comunicação no ambiente de trabalho. Depois, se você vai me falar quais são as principais barreiras dessa comunicação no ambiente de trabalho e como, para fechar, obviamente, mostrar qual que é o caminho de evolução para essa comunicação no ambiente de trabalho. Então, o que é comunicação no ambiente de trabalho? Comunicação corporativa. Tá.
A comunicação corporativa, ela deve estar alinhada à cultura da empresa, Sim. né? Então, existem empresas que têm maior informalidade, tem empresas e tem ambientes que pedem uma maior formalidade. Então, primeiro tem que estar alinhado àquele ambiente. Você precisa, quando eu falo de presença, é presença consigo e presença com o meu ambiente. Eu não poderia vir aqui de biquíni, por exemplo, Exatamente. porque não condiz com a comunicação que esse ambiente pede. E, assim, e tem ambientes que trabalham os dois lados. Então, aquele ambiente que tem momentos em que ele é muito liberal, comunicação extremamente flexível, e tem momentos em que precisa ter uma formalidade, né? Uma rotina. Né? Então, isso é muito importante, está alinhada com o ambiente. Né? E se der tempo, a gente quer falar um pouquinho da comunicação, como é que eu chego, a minha comunicação visual, que também é informação. Sim, como você acabou sim. de falar. Então, eu creio que comunicação corporativa é a maneira como nós trabalhamos as informações entre os departamentos, entre as pessoas. Sim, e quais são as principais barreiras para me transmitir, para me levar essa informação? O principal problema que eu vejo são os bloqueios, né? Os bloqueios nessa comunicação, aquilo que interrompe. Então, por exemplo, quando eu falo, Sidmar, pensa numa cadeira, você vai fazer uma imagem dentro de você de uma cadeira. Pelo conceito que eu tenho de cadeira. Na nossa língua, nós temos um símbolo do que significa cadeira. Mas a sua cadeira é uma e a minha cadeira é outra, a cadeira da equipe é outra. Perfeito. Então, se a gente não deixa nítido e claro sobre qual cadeira que eu tô falando, para atender a quem que é essa cadeira, quais as características que essa cadeira precisa ter, eu vou falar, quero uma cadeira. Você vai pensar na sua cadeira, vai tentar atender aquilo que você imagina de cadeira e vai me apresentar uma cadeira diferente. Perfeito. Porque eu não deixei claro sobre qual necessidade e característica eu estava requisitando. Exemplificando essa sua fala aí, bem no ambiente de trabalho, é quando o gestor fala, todo mundo entendeu? Ou quando o gestor fala, gente, mas não precisa explicar, isso é óbvio. O óbvio não existe. O óbvio não existe. Todo mundo entendeu? E aí, todo mundo vai dizer o quê? Entendi. Ele sai da sala, você olha para a cara do outro, não entendi nada do que ele falou. Quer saber uma coisa? Fazer do meu jeito. Se não tiver certo, depois a gente vai dando um jeito. Paga para ver, né? Paga para ver. E aí vai criando vários desgastes, comprometendo a sua imagem. Isso. E eu entendo que a responsabilidade, não diria culpa, eu não gosto dessa expressão de maneira nenhuma, mas eu acho que a responsabilidade da comunicação no ambiente corporativo é de quem está no comando. Também. É de quem está na liderança. Porque nem sempre a equipe vai ter essa coragem de dizer para o chefe, não entendi. Só poderia explicar de novo? Que é uma coisa assim, extremamente linda, corajosa, Sim. profissional. Sim. Porque se eu quero entregar, eu preciso primeiramente compreender. E essa compreensão, Sidmar, né, assim, eu concordo com o que você está falando, que o líder, a pessoa que está nessa situação de gestor, ela precisa certificar que a comunicação dela ela é eficaz, que ela chega com o objetivo que ele tinha quando ele preparou aquela fala ou que ele trouxe aquele conteúdo. Tarefa. Exato. Mas que nem todo mundo que está assistindo está nessa condição de líder. E uma possibilidade para que você alinhe essa comunicação é falar o que você entendeu. Então, mas eu acho que todo mundo está na condição de líder, porque às vezes você não está liderando aquele time no corporativo, mas você lidera o seu filho, você lidera a sua funcionária no lar, você lidera naquele momento, numa reunião de família, onde está programando uma festa, naquele momento você está na posição de comunicação. Sim. E essa pegada de ter clareza é para qualquer momento em que eu vou me expressar. E é qualquer tipo de relação humana, né, Sidmar? Então, no consultório, eu sei que você está falando muito do ambiente de trabalho e chegam muitas pessoas com burnout, com esse esgotamento, né? Esgotam os recursos, esgotam as energias que poderiam ser
feito uma manutenção daquilo ao longo do processo. Só que as pessoas, elas não têm percebido os próprios limites. Quando eu estava falando de presença, a presença, esse prestar atenção, esse estar presente consigo e com o outro, diz respeito a identificar necessidades e limites. Então, de repente, se também chega a algo como, né, você como gestor ou você como funcionário, colaborador, você só vai engolindo, isso não é comunicação. Você tá querendo que o seu organismo dê conta de, por exemplo, Processar um tudo boi, isso. de comer um boi de uma vez. Então ninguém come um boi de uma vez. E às vezes é muito para você, ou é muito para você naquele momento, ou naquela acúmulo de funções, você não vai dar conta. E como comunicar essa impossibilidade, ou essa incapacidade, ou esse não saber, né? Esse excesso de demanda, né? Eu nunca, por exemplo, aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. Eu só sei andar com rodinha. E quando eu era criança, a minha insegurança pelo não saber me fazia inventar histórias. Então eu falava, não, agora eu não quero, não, eu vou fazer outra coisa, porque eu não tinha coragem de falar, eu não sei. E hoje, como adulta, eu consigo falar, eu não sei. Mas no ambiente de trabalho, existe muita essa infantilização do não comunicar. Eu não sei fazer isso, preciso de ajuda. Ou então delega uma tarefa e você não tem coragem de dizer, ou a pessoa te oferece uma promoção e você fala, não quero ser chefe, né? Não quero ter trabalho de mandar em ninguém, isso é muito trabalhoso. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, eu não sei. Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. E tenho medo de admitir que não sei. Exato. Tenho medo da rejeição de me comunicar que eu não sei. Tenho medo de não dar conta, de não conseguir aprender o que eu ainda não sei. E tudo isso por uma analfabetização emocional, de não dar conta de perceber com clareza aquilo que você sente, o que está te prendendo, te bloqueando, te impedindo, e não conseguir comunicar isso. Porque o primeiro passo da comunicação é a percepção. Então, daí a importância da gente, né? Tenho certeza que tem muitas mães jovens ainda que estão tendo filhos, estão nessa fase da comunicação, dela ensinar o filho a falar. Sim. Dela instigá-lo a falar, né? E quando já somos adultos, criança, eu também preciso ensinar aquele adulto a falar. Sim. E a ferramenta principal, Karina, que eu acho, não sei, eu quero até que você explore esse assunto, são as perguntas. Sim. Então, essa pessoa fala, não, ele é muito calado. Tá bom, mas se você iniciar um diálogo perguntando, perguntas leves, perguntas que vão te confrontar, mas perguntas agradáveis, leves, aos poucos eu vou destrancando aquela porta que tem tantos cadeados. Cid, muito interessante essa ilustração, né, sobre a porta que tem muitos cadeados. E muitas vezes esses cadeados vão sendo colocados à medida em que aquela pessoa não é ouvida. Então, o que adianta eu falar se você não me ouve? Eu vou me calar, porque eu estou desperdiçando um recurso. Como a gente escuta isso, né, eu estou Karina? me expondo, né, desnecessariamente, porque eu falo e você não me ouve. E às vezes essa tentativa de ir falando e não sendo ouvido leva para esse lugar da porta com muitos cadeados. Então, se você, como um profissional, consegue oferecer para os seus colegas, para si mesmo e para o seu líder ou para a sua equipe, se você consegue oferecer essa presença interessada, verdadeira e essa escuta que é atenta, que consegue discernir, que percebe aquilo que vem do outro, a possibilidade que esses cadeados vão sendo abertos, que a pessoa que está com você se sinta segura para ir se abrindo, né? Isso tem muitas chances de que aconteça. E quanto torna alguém frágil forte à medida que esses cadeados são quebrados? Porque essa vida de ver se escondendo, se trancando, ela é muito desgastante. E ela bloqueia todo o processo de criatividade, de liberdade, de alegria de trabalhar. Porque você trouxe uma questão. Então, eu vou engolindo no trabalho. Sim. Onde é que eu vomito tudo isso? Provavelmente em casa. Em casa. Porque lá é o seu ambiente seguro, natural, seguro. É o seu porto seguro. Então, lá eu vou falar. Sim. E, às vezes, uma discussão simples, um comentário tolo, mas como você engoliu muito o dia todo, quando chegou aquela gotinha, o copo... transborda. Aonde? No ambiente
de casa, que é o lar, que é a família. E lá, como você não sabe falar, olha, eu estou atolado, porque foi um dia em que eu tive que engolir muito sapo. Então, hoje eu não estou conseguindo mais engolir mais nada. Nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de crítica, nada. E tem uma coisa importante, Sidmar, do que você está falando, é que culturalmente, né, as pessoas são autorizadas a sentir alguma coisa. Então, por exemplo, o homem, a ele é autorizada a raiva. Então, o homem pode sentir raiva, mas ele não pode sentir tristeza. Porque é como se isso enfraquecesse esse homem. Verdade. Então, normalmente, o que a gente vê são homens que sentem muita raiva, muita raiva, muita raiva, e levam isso para um lugar de violência, de agressividade. E quando ficam tristes, para onde eles vão? Para raiva. Tá triste, mas vai para o caminho da raiva, que é o caminho autorizado. E a mulher que não é autorizada a ela sentir raiva, né? A mulher que tá com raiva, ela é considerada louca, ela é considerada, né, estressada demais, tá mal amada e tudo mais. Então, assim, ela vai pro lugar da tristeza. Então, uma mulher, de repente, que ela é agredida não fisicamente, que eu tô falando, mas que alguém invade um limite dela, a raiva deveria protegê-la nesse lugar de falar, assim não, comigo você não fala assim, aqui não, assim eu não aceito. A raiva dá essa força, mas como ela não é autorizada a sentir essa raiva, o que a mulher faz? Chora. E muitas vezes isso vulnerabiliza essa mulher. E ela é tida como fraca, como frágil. E isso vai permitindo que as pessoas possam ir ultrapassando muitos limites por essa incapacidade de lidar com outras emoções. E ela, com medo desse julgamento, engole o choro, engole a raiva, né? Ou ela vai explodir em casa, ou o seu corpo vai ter que dar conta daquelas emoções que foram engolidas. Não dá conta. Aí vem as doenças psicossomáticas. Exatamente. Mas, Karina, me fala uma coisa. Como lidar com isso? Como lidar no ambiente de trabalho em que eu gosto do que eu faço, eu tenho talento, habilidades para desenvolver essas tarefas, então eu gosto e sei fazer. Mas o meu chefe e o meu ambiente de trabalho não é um ambiente que zela por uma boa comunicação. Meu chefe não sabe dar feedback, meu chefe não sabe dizer que não gostou, ele não sabe nem explicar para mim direitinho o que ele espera daquela tarefa que ele me delegou. Ele quer que eu adivinhe. O que eu faço? Isso é muito frequente. Muito frequente e muito desafiador, né? Estar nesse lugar. E muito ídolo. Adivinhar é muito difícil. Exatamente. Ainda não nascemos com essa capacidade de adivinhar. Não temos essa capacidade e nem deveríamos ter nem mesmo. Nem precisamos nos esforçar para isso. Exatamente. O que a gente precisa primeiro é... Nós somos seres de escolhas. Então... Nós fomos criados e foi nos dada essa capacidade e até essa obrigação de escolher, né? E quando a gente escolhe permanecer neste lugar, né, e até um certo ponto, e aí os limites de cada um, não é o momento da gente discutir isso, mas assim, eu preciso estabelecer pontes. Então, se existe esse distanciamento nos significados, nos conceitos, nas funções, nas palavras, eu preciso ter a iniciativa de construir essas pontes, né? Então, se não vem de lá, eu preciso construir. Porque eu quero permanecer naquele ambiente. Exato. Eu quero e preciso permanecer naquele ambiente. Então, eu tenho que ter pelo menos uma tentativa de criar essa ponte. Isso. E aí, quando eu falo dessa ponte, vai de encontro ao que você falou com a palavra zelo, né? À medida em que eu zelo de mim, que eu zelo daquilo que é importante para mim, eu preciso ir construindo esse lugar com o outro. Porque, às vezes, para o outro, aquilo não faz a menor diferença. Karina, você disse uma coisa que é muito linda. Essa construção da comunicação é uma expressão de amar a si próprio. Sim. Talvez o outro nunca parou para se atentar que não ter uma comunicação assertiva, saudável, ele está dizendo, de outras palavras, eu me gosto tão pouco que eu estou deixando que o outro fale assim comigo. Exatamente. Eu me gosto tão pouco que eu estou engolindo sem dizer para o outro que eu não estou gostando. Exatamente. E nós somos seres únicos. Da forma como a gente funciona no trabalho e o que a gente aceita
é provavelmente o jeito que a gente funciona em todos os lugares. Então, assim, esse jeito de engolir, de repente não né? falar, olha, isso chega para mim de uma forma violenta, né? E às vezes o outro não percebe. Então, assim, você não tá falando pro outro, você, Sidmar, você é violenta. Eu tô falando que chega para mim dessa forma. Eu me senti dessa forma. Eu recebi essa informação assim. Exato. Eu preciso saber dar notícias de mim. Porque o outro, como um adulto que eu tô convivendo no ambiente de trabalho, ele tem a responsabilidade de lidar com aquilo da forma que ele consegue. Mas se eu cuido de mim, eu preciso comunicar aquilo que é importante para mim. E é importante também esse outro saber receber essa comunicação. Essa notícia de como o outro está chegando. Porque eu vejo que nem todos os gestores são preparados para ter no seu ambiente de trabalho alguém com esse nível de cuidado consigo mesmo. Sim. Porque aí ele fala, não, porque a outra é muito sensível, a outra fica muito melindrosa, eu não consigo, eu sou assim. E eu falo, olha, meu jeito de trabalhar é esse, se quiser é assim. Sim. E aí você acaba perdendo bons braços, bons parceiros, pessoas de nível. Porque o outro também tem que ter esse autoconhecimento de perceber o que eu estou fazendo. Sim. Qual é o meu nível de responsabilidade na saúde emocional da minha equipe. Um sinal de que uma pessoa é saudável é que ela é aberta para o crescimento, né? Uma pessoa enrijecida, como você falou, eu sou assim, esse jeito, isso é um sinal de que aquele organismo, ele não está saudável. Então, um organismo saudável, ele é aberto ao crescimento. Nós fomos feitos para crescer com constância em todos os aspectos, né? Então, assim, existe um envelhecimento do corpo, mas nos outros aspectos, o crescimento ele é contínuo, é essa árvore que dá frutos, porque está plantada ali numa terra boa, com uma água que é nutritiva, né? Que dá manutenção para o crescimento. Então, esse crescimento, quando ele é interrompido por um engessamento daquilo que, né? Uma performance, eu já sou líder, eu já sou o dono, eu não preciso mais crescer. Então, ele vai perdendo potencialmente frutos que poderiam levar ele a um outro nível de gestão, de performance, de resultado. Né? E uma divisão que acontece é que nós, temporariamente, somos colocados num lugar de objeto. E isso é importante também, né? Então, nós aqui, de repente, a gente está numa função de comunicar um conteúdo. A pessoa que está, né, cuidando das câmeras, ela também está numa função de cuidar dessas câmeras. E isso é uma função de objeto. Só que as empresas, né, elas focam muito nesse lugar do objeto e esquecem do humano. E aí, quando se ignora completamente esse lugar do humano, é que as coisas vão para um lugar de adoecimento. Porque eu posso estar aqui executando uma função, mas se eu não sou vista em algum momento como ser humano, isso vai adoecer. Porque até a máquina ela precisa de manutenção. Quanto mais a gente. Quanto mais as relações humanas. Mas assim, na prática, vamos ainda voltando à prática, eu gosto muito de coisas práticas, né? Então, na prática, eu preciso aprimorar a minha comunicação. Então, eu diria que o primeiro passo é você se perceber. Exato. Você se enxergar, se ver. O que aquela fala te chateou? Você está chateada com o jeito que a pessoa falou ou foi com a mensagem que ela passou? Sim. Então, às vezes a pessoa não se pergunta, né? Só sabe falar, não gostei, fiquei chateada. Sim. Por que você está chateada? Não, ele falou uns negócios para mim que eu não gostei. Vamos, pera lá, você não gostou do como ele tratou o assunto, a abordagem dele, ou você não gostou do que ele falou? Ou foi as duas coisas? Quando a gente fala de comunicação, as pessoas pensam que um fala e o outro escuta, né? E eu, didaticamente, gostaria de dizer que a comunicação ela sempre vai começar no ouvido, né? Eu estudei lá psicologia 5 anos e continuo estudando, fazendo pós-graduação e vários cursos para aprender a ouvir cada vez melhor. Então, quando você fala da percepção e realmente, né, é você se perceber, mas é você se ouvir. Se ouvir. Então, é ouvir o que está acontecendo. Às vezes você está sentindo um incômodo, mas você não está ouvindo esse incômodo. Entendi. As pessoas, às vezes, chegam pra gente, né, como psicólogo,
psicólogo e elas querem parar de sentir. O que você quer? Geralmente a gente pergunta, como é que eu posso te ajudar? Eu não quero sentir isso mais. E o sentir, ele é humano. Então, se você quer anestesiar o seu sentir, o seu perceber, você está se desconectando daquilo que é seu. Agora, se você para e escuta, aí dali você vai ter os tesouros que vão te levar para um outro nível. Perfeito. Então, a comunicação, ela começa no ouvir. Você está se sentindo incomodada por alguma situação no trabalho? Escuta o seu incômodo. Tá. Escuta da onde que ele vem, como você disse, né? É a respeito do quê? Tá falando de algo meu, de uma ferida minha? Ou foi realmente a forma como o outro falou? Né? Então, Karina, o nosso tempo já me diferenciação. sinalizaram que está acabando, mas assim, eu queria ter bem um pouquinho rapidinho. Então, escutar, se perceber, depois escutar o outro. Sim. E eu acho que o terceiro ponto da comunicação, eu queria deixar esses 3 pilares. O auto se escutar. Sim. Escutar o outro. Sim. E o terceiro, tão importante quanto os demais, perguntar. Sim. Então, se eu não sei falar muito, mas eu posso transformar aquela fala em perguntas. Sim. Então, eu acredito que as perguntas, elas são uma grande chave, porque quem pergunta, ele tem que também... Querer ouvir. Também precisa ouvir a própria pergunta e ouvir a resposta do Sim. outro. Então, resumidamente, eu acho que a gente poderia deixar essa dica aqui para os nossos queridos carreira de sucesso. Primeiro, se escute. Escute o que você falou. Olha o tom que você usou. Olha a maneira que você falou. Olha os seus gestos, né? Escute os seus gestos. Sim. Escute até os batimentos do seu coração, sua respiração. Escute. Depois, escute o que o outro falou. Sim. Escute como o outro falou. Escute o gesto do outro. E o terceiro, faça perguntas. Eu vejo que a liderança ela está muito pronta para dar a receitinha do bolo. Então, chega alguém com uma dificuldade, ele não faz a pergunta, ele vai ensinar. Sim. E quando eu ensino, a informação fica minha para você. Se você estiver fechado, bateu no muro, desceu lixo. Se eu tenho a sorte, a felicidade que você vê aberto, aí faz sentido. Mas se eu chego e pergunto, você já tentou de outra maneira? Como é que você fez isso no passado? Já teve alguma situação similar a essa? Como é que você resolveu? Você não sabe ou você está... entre aspas, preguiça de pensar. Uhum. E a pergunta, Sidmar, é importante que ela seja com esse intuito de gerar uma resposta que eu quero ouvir. Investigativa, e não uma pergunta no sentido assim, eu te pergunto, né? para poder você me dar um argumento para eu conseguir rebater, né? Tipo policial. Exato. Policial. Isso. Não é uma pergunta de policial, porque aí você não está perguntando, não, você está intimidando o outro. Isso. Aí você não. Zero. Isso. Aí você não estabelece a ponte. Aí você distancia. Pelo contrário, quebra. Sim, o outro já vai responder com medo e resistente, né? Exatamente. Então, eu vou com o intuito de estabelecer a ponte. Se eu não tiver esse intuito na minha pergunta, eu vou quebrar. Karina, muito bom, maravilhoso. Olha, você vai voltar mais vezes, tá? Tá bom. Gente, a Karina é maravilhosa. Ela tem muito, muito para compartilhar. Tenho certeza que ela vai sentar muitas outras vezes aqui comigo, até mesmo para a gente abordar mais esse assunto. Não falamos da comunicação sem palavras, que tem um poder imenso, né, da nossa comunicação ao chegar no ambiente, nossas escolhas, que também está comunicando. Muito bom. Mas, para fechar, queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse um recadinho, com todo amor e carinho, para os nossos vencedores. Aquela. Seja presente com você. O primeiro passo para a saúde é você prestar atenção naquilo que é seu. E aí, de repente, você vai perceber que você tem recursos que você não sabia que tinha e que tem coisas que não te servem mais, que são de outras pessoas. Então, sobre a comunicação, ela começa nesse se ouvir. Para se ouvir, você precisa prestar atenção em você. E conte comigo se precisar de ajuda. Muito bom. Vencedores, o meu recadinho é: convide o Espírito Santo para te ajudar nessa jornada do autoconhecimento e da boa comunicação. Peça a Ele para te auxiliar, para te ensinar, primeiro a se perceber, a se conhecer, a ter coragem de dizer para si próprio, conversar com você, falar com você sobre a luz do Espírito Santo. Senhor, me mostra, traz luz, me traz direção. A Bíblia diz que na tua luz nós veremos a nossa própria luz. E depois me dê ouvidos sensíveis para ouvir o outro. Não ouvir de julgar, não ouvir para condenar,
mas ouvir, Senhor, para acolher, para aprender com o outro também. E eu tenho certeza que a sua carreira e os seus relacionamentos vão deslanchar. E até o nosso próximo Carreira de Sucesso. Um grande abraço, vencedores.